Tamo no ar, mais uma edição. Ó, só estourando Que a isso, latinha. rapaz. Desculpa. Não, mas, pô, não tem essa. Mas é a Aquíssima, a água mais pura do planeta. Tá valendo. Rodrigo Duarte, tudo bem, Rodrigão? Grande HG, ser convocado, entrar em campo, participar da HG Play é sempre uma alegria. Mas que preguiça do Lucas Gonçalves é Não, aquela? fala não. Ah, boa, a turma já tá batendo no cara, que não sei o quê. Não, é que a turma tá batendo no cara, mas que tem que ter uma veia autoral, não tem não? Não, Quando é na marra, igual o São Paulo tava tentando, não, mas num caso como esse que ele tá substituindo, daria pra fazer melhor, não, Rodrigo? Ora, quando a gente vê ali aquela arena com o quê? Tinha o quê? 30 e poucos mil pessoas? 32. 32 mil pessoas. Eram 10 minutos do primeiro tempo. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Eu estou falando para a torcida do Atlético, que estava ali. O jogo era na Arena MRV. O Atlético jogava, com todo o respeito que o América merece, é um clássico, ok? Nós vamos falar aqui, evidentemente, da disparidade técnica entre as duas equipes, mas o Atlético jogava como se fosse o Flamengo do outro lado numa semifinal. Foi isso mesmo. Sem exagero. E o América foi melhor no primeiro tempo. Uma estratégia melhor. O América é um time mais fraco, inegavelmente. As linhas do América travaram o Atlético. Mas você não pode Isso dizer estava claro no campo. que o América não é um time mal treinado. E o que o América fez ontem defensivamente mostrou a dificuldade que o Atlético tem de enfrentar qualquer equipe muito bem postada do meio para trás. E o Atlético tinha um buraco no meio-campo que deu total liberdade ao Eduardo Persson, que pra mim é o melhor jogador do América, e ele desfilou. O jogador que mais tem qualidade no meio-campo do América teve um buraco pra ele circular. Toda hora ele tava livre. Você viu o jogo do estádio, né? Viu o jogo do estádio. Cara, o Guilherme tava trabalhando ontem lá. Quando vê o jogo do estádio, nota melhor ainda os Sim, buracos, né? E o sim. espaço, né? Você Muito tava no mais. estádio ontem Sim. pela TV, no estádio também. Cara, é muito. Por que é assim, André Luiz Costa? Por que o Atlético é tão fronha defensivamente? Tem 6 zagueiros e 3 primeiros volantes no elenco. Cara, é assim. Gente, vai entrar ano, vai passar ano e os problemas do Atlético vão continuando, né? Assim, vamos falar, claro, do Lucas. Eu acho que ele tem sim participação no resultado ruim do Atlético ontem. Faltou personalidade, né, Luiz? Faltou. Não, a culpa do momento do Atlético, essa não é dele. Sim. É o que eu sempre falei aqui, o Atlético não tem um único problema, né? Ontem no Instagram até recebi uma mensagem de um torcedor do Cruzeiro que assiste o Deus Me Dibre e me mandou assim: Luiz, sou cruzeirense, mas, cara, é isso, né? O problema do Atlético é diferente do Cruzeiro, que ele não é muito a favor do Tite, mas o problema do Atlético não é só treinador, né? Eu falei, cara, não, o problema do Atlético são vários, né? É muito mais complexo. Cara, são que muitas isso. convicções erradas dentro do Atlético, cara. E assim, se a gente pegar, são 7 contratações até agora, nessa temporada. Sim. São 3 jogando, né? O Vitor Hugo, o Maicon e o Lodge. Tem mais alguém? Não. São os No 3, time né? titular, não. São os 3. E assim, por incrível que pareça, se a gente pegar do Atlético desse ano pro ano passado, quais são os jogadores que vêm se destacando no time titular? O Vitor Hugo é a grande... talvez o que melhor deixou... A grata surpresa, o que o São né? Paulo deixou de notícia boa pro torcedor atleticano foi o Vitor Hugo Meia. Realmente, que até agora vem fazendo um bom início de ano. E o Maicon, cara, que muita gente criticou, né? O Maicon muita gente criticou. Pra mim também, até agora, na minha opinião, um bom início de ano do Maicon, tá? Ontem, quando ele sai, o meio-campo do Atlético já tem diversos problemas Titular defensivos. absoluto, pra mim. Já tem diversos problemas. O HG, o Maicon é o único jogador do meio do Atlético que tem capacidade de pegar a bola e tocar pra frente, gente. Sim. Cara, assim, desculpa, é um time... O Atlético toda hora volta a bola no Everson, volta a bola nos zagueiros. Eu brinquei hoje pela manhã, falei que tem jogador no Atlético, e aí eu não vou citar só um, que tem alguns. Cara, que parece que os caras são curupira, pô. O pé dos caras é virado pra trás, Isso porque só toca pra trás, E pô. isso é um vício de um estilo de jogo, de treinadores que já passaram por aqui, e que na hora que a cobra vai fumar, o jogador vai e repete a mesma coisa. Ô, Rodrigo, quando até... as coisas estão difíceis, quando você não tem criatividade, não sabe para onde ir. E isso é o seguinte, vocês estavam falando de só 3 contratações entraram em campo. Inegavelmente, há 20 dias, há 30 dias atrás, era quase unânime de que a janela do Atlético tinha sido boa. De 15 dias para trás, para cá, Mas ela passou a ser, no máximo, interessante.
hoje ela já é Ô, questionável. Rodrigo, Para você ver como que as coisas estão a janela difíceis. do Atlético só vai ser boa quando ele contratar pelo menos 2 zagueiros. Não vai contratar E um dois primeiro zagueiros. volante. Eu tenho quase certeza que pelos próximos dias. HG, mas vai com Juan e Vitor Hugo na Série A? Eu tenho quase certeza que nos Sim. próximos dias. Agora, Mas não é suficiente, o Lianco vai voltar como? ninguém sabe como vai voltar. Tem um risco nessa operação toda aí, Sim. porque a manutenção... Ô, gente, sinceramente, ano passado é outra história. Ano passado eu defendia, por exemplo, a titularidade absoluta do Alan Franco. Esse ano eu já não defendo mais. Eu acho um jogador interessante para você ter no O elenco. carro tava em movimento, mas por isso quando você ele defendia. torna-se titular absoluto, me preocupa, porque o Alan Franco tem dificuldade. Ele não joga no Atlético como joga na seleção. Ele é um cara que não é o melhor destruidor, mas também não constrói. Então nós estamos passando, nós estamos observando alguns problemas aí que são crônicos. Sem dúvida. São crônicos, né? E assim, o Maicon é titular absoluto. Como o Luiz disse, é o único cara que consegue sair jogando. É rodado, tem experiência, é bom jogador. Aguenta pressão. Aguenta a pressão. Agora, honestamente, cara, o zagueiro, o quarto zagueiro, o quinto zagueiro, ano passado eu defendi o Vitor Hugo, mas ano passado passou. Mas ele chegou com o carro andando Não, e e ele ano foi passado... o melhor zagueiro ano Foi, passado. ele foi interessante. Esse ano, Não dá, o Atlético não pode ter o quarto, quinto reserva do Bahia como titular aqui. Não pode. Ele, pra compor elenco, legal. O Alonso não dá mais. O HG. O Natanael não tem condição de jogar no Atlético. O Vitor Hugo, a gente só pensa no Vitor Hugo titular quando a gente vê o Alonso jogando. É verdade. E quando o Vitor Hugo joga, eu começo a pensar, pô, mas o Alonso ele sai jogando melhor. Porque, cara, desculpa, gente, não dá. Eu não E sei assim, eu apontar qual tinha- dos dois é pior. Então, e eu tinha esse pensamento que o HG falou assim, é pra você ter no elenco como quinto, sexto... Cara, mas o quinto zagueiro do seu elenco tem que ser um menino da base, não pode ser um cara de 35 anos. Seria o Roman. Seria o Vitão, o Roman, seria um desses caras. Gente, o Atlético começa o brasileiro com Juan Tressoldi e Vitor Hugo. E o Brax veio aqui e deixou muito claro, falou, Temos 6 zagueiros. Temos 6 zagueiros e eu ainda questionei ele sobre o Tressoldi. Ele falou, é um zagueiro que nos agrada, que acaba o contrato no meio do ano. Me lembro. E nós estamos pensando sim na manutenção dele aqui. Não é zaga de Série A. Não é zaga de Série A. Agora, vocês estão falando muito da defesa, dessa questão do meio-campo, do espaçamento. Tem todo esse problema sim, mas ontem o que me preocupou mais no Atlético não foi nem a defesa, até porque o América não é uma equipe que tem muito volume, o América não conseguiu chegar tantas vezes. O que me preocupou mais sobre o jogo do Atlético, né, o que me deixou mais preocupado, foi a questão ofensiva. Cara, o Atlético criou muito pouco. No primeiro tempo, eu me lembro da falta cobrada Só a pelo falta. Hulk. No primeiro Só tempo isso. foi nada. Acho que só, né? Uma Só falta a falta. cobrada. No segundo tempo, você tem ali aquela bola do Hulk, né? Que ele desvia de direita, acho que a bola até bate na trave. Isso. Já tava 1-0. Tem mais uma ou duas, tem um lance do Vitor, tem o gol, tem o lance que o Vitor Hugo faz uma boa jogada, né? Mas que acaba finalizando Tem a mal. do Bernard. Ainda vou colocar essa E tem a finalização do Bernard, que é uma Hulk finalização também de fora dentro da área. área, numa jogada pelo lado esquerdo. Cara, Você deu não pode 5 no jogo caracterizar inteiro. que foi uma bola onde ele perdeu o gol. Ele finalizou de Gol fora perdido da área. foi só finalizou aquela mal. do... Mas não gol- dá pra gente O que eu quero dizer é que não assim. foi uma grande Que chance. acertou o Atlético gol teve- só o Hulk em 2 oportunidades, além do Atlético gol. teve o quê? 3, 4 grandes chances? É muito pouco Mas, André- contra uma equipe do América, que, claro, a gente acompanha aqui de perto o América. É uma equipe de Série B, que teve um pouco de tempo a mais, né? No caso do Alberto Valentim, para treinar. É um técnico que já vem da reta final do ano passado, mas é uma equipe que não vai ter facilidade na Série B. O América fez 2 gols ontem, André. Exatamente. A gente não pode valeu, esquecer né? isso, não. Mas assim, o que mais me preocupa, pelo menos o que mais me preocupou ontem, foi o quanto o Atlético teve dificuldade para criar oportunidades. Mas isso não é novidade. Gente, O ruim é que ontem o que o torcedor do Atlético viu era o normal. Porque depois de um jogo contra o Itabirito, onde você faz 7 gols com uma equipe muito fraca, treinador saiu, todo mundo rindo, um ambiente maravilhoso, você passa uma ideia de que as coisas vão melhorar. E friamente você tem que olhar para o material humano que o Atlético tem, para as deficiências que o clube tem e entender que num jogo um pouquinho mais difícil como foi, aconteceu o óbvio. A falta de criação no meio, um time encaixotado dentro de uma marcação defensiva. Burocrático. Volto a dizer, ninguém aqui está dizendo, eu não quero dizer que o América é um grande time.
Com todo respeito ao Não, América, eu também e acho não é. que, exato, o América é um time que vai lutar e vai ser difícil na Série B. Mas ninguém aqui pode dizer que o América ontem não apresentou e colocou sua estratégia de jogo muito bem feita. O América marcou muito bem o Atlético. Se defender para chegar vivo no jogo de Os volta. principais jogadores do Atlético ontem não fizeram absolutamente nada. Praticamente nada. Mas quem são os principais jogadores do Atlético? Então, eu tô dizendo o principal no papel, né, Então, Luiz? é porque no Isso ano passado... essa é a parte difícil. O essa é a problema, parte e sobre o que o complicada. André falou, e é verdade, o Atlético tem diversos problemas ofensivos também. Só que assim, qual que é a novidade nessa escalação de ontem, pelo menos, do Atlético em relação ao ano passado? O Vitor Hugo jogando ainda, e aí mais uma vez eu discordo do Lucas, cara, jogando em uma posição que pra mim você deixa o Vitor Hugo afastado do jogo, cara. Ele foi muito bem com o Sampaoli, jogando por Mas dentro, no segundo sendo tempo meia. ele cai pela direita, né? Então aí, cara, ele fica... Desculpa, todo perdão ao Natanael, tá? Mas, cara, não tem condição. A bola nem vai no lado direito, porque, cara, os caras olham pro Natanael e não passam a bola pra ele, gente. Ele não tá Eu tem confiança percebi nenhuma. isso no primeiro tempo. Tinha Não hora tem que o confiança. Maicon chegava na intermediária. A melhor opção era o Natanael aberto, mas ele preferia o passe pelo Ele meio. vai receber a bola pra de não volta. tocar. Ele vai receber a bola de Eles volta. não estavam tocando no Natanael. O mas- Atlético é um time manco, só joga pelo lado esquerdo, Isso que eu ia cara. falar, o Atlético foca muito as ações ofensivas pelo lado esquerdo. Além do fato do Natanael não ter tanta qualidade ofensiva quanto o Lodge, mas é que do lado esquerdo você tem o Lodge, você tem o Dudu, E você tem o Scarpa que tá caindo por ali, e apesar às de vezes ser ainda vem centralizado. dar um apoio, né? Então, assim, o Atlético acaba realmente concentrando muito as ações do lado esquerdo, o que facilita pro adversário. É porque O o adversário lado já sabe direito que é você- tão enfraquecido, Isso. com todo o respeito que nós temos ao Natanael como pessoa, né? Mas nós estamos falando do atleta. Ele é um rapaz que apoia e não chega à linha de fundo, tem dificuldades ofensivas, até começou bem quando estreou no Atlético, não sei se todos concordam comigo. Ano A impressão passado, dos mas três que primeiros tava quatro... mal os ali. três Era Campeonato quatro- Mineiro. Você lembra? Mas depois ficou claro o quê? O que todo mundo já falava de Curitiba. Ô, Rodrigo. Que o problema defensivo dele, Daniel, é muito grande. Sim. Até pelo biotipo físico do Natanael, isso não ajuda. Então por que ele não recebe bola? Porque a própria equipe sabe que aquele lado é o calcanhar de Aquiles do Atlético. Das 100% das jogadas ofensivas dos clubes, dos adversários, 70% que ocorrem por ali vão ser chances de gol. E ontem não foi diferente. E é muito difícil. Eu contei, inclusive hoje na televisão e algumas vezes já há algum tempo, que uma pessoa que trabalhava no Atlético me disse um dia sobre Alonso e sobre... Falei isso hoje, né, Andrezão? Sobre o Alonso e sobre o Natanael. Essa pessoa me disse, se você tem um zagueiro que não é bom na bola aérea, que não é rápido, que não ganha duelos, São e que só tem valências, qualidade no passe, ele não pode ser zagueiro do seu time. E se você tem um lateral que marca mal, apoia mal, E defende, tem problemas defensivos graves. e uma questão de confiança Sim. plena. Ele Sim. não é bom na bola aérea, ele não apoia bem, ele não marca bem, ele não é veloz, ele não é forte. Porra, esse cara não pode ser seu titular da lateral direita. Aí vocês vão dizer assim, mas o Preciado entrou e não responde. Cara, o Preciado ontem, ele mais uma vez entrou, mais uma vez o gol saiu ali pelo lado dele, mas desculpa. Gente, Ontem eu não vou meter na conta dele, ele participou do lance, mas eu não posso meter na 42 conta minutos dele. do segundo tempo. E- É a terceira jogada e que qual o cara sentido? participou. É o que eu te Nenhum. falo. Pra que ele entrou Nenhum. aos 43 minutos do segundo tempo? Qual a razão? Justificar. É difícil, Luiz. O Lucas difícil. mexeu depois dos 34, né? A primeira substituição dele é com 31, Igor Gomes Não, quando a plaquinha sobe já é mais de 33. Ah, é? Sim. Então tá, 33 então ali, 34, entre Igor Gomes e... Não são duas. Entra Igor Gomes e Coelho. E Coelho, isso, Eu boa. sei que nós estamos falando do jogo de ontem. Eu sei que o Lucas ainda é o técnico do Atlético, entre aspas, até quarta-feira. Vai estar ali, mas... Rodrigo, todas as vezes que o Lucas foi exigido, ele não mostrou nada Concordo de com diferente, você. cara. Ano passado, na transição Cuca-Sampaoli, Atlético e Vitória no Barradão. Atlético e Vitória no Barradão, ele repetiu a escalação que o Cuca havia colocado em campo na quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu tô Então, assim, ele tem a chance da vida dele, o vestibular da vida dele de Mostra algo fazer algo diferente. diferente. Ele repete, aí as mudanças, que ele fez as mesmas que o Cuca tinha feito na quarta-feira. E agora São Paulo é Igor Gomes e Bernardo. Mas eu acho de que o novo. grande problema ontem foi a postura que a equipe iniciou a partida, a falta de ousadia dele como treinador, inclusive quando na virada para o segundo tempo,
Porque eu não sei se vocês concordam comigo, o Dudu fez o gol. Inclusive, plasticamente, o gol do Atlético foi maravilhoso. O calcanhar, a assistência do Scarpa, maravilhoso. Mas foi a única coisa que o Dudu fez no jogo. O que eu estou querendo dizer? Falar, o HG estava dizendo aqui agora sobre a questão dos zagueiros e tudo. Quarta-feira o Domingues chega, entre aspas, né? Parece que quarta-feira é o dia... ele vai estar lá em Porto Alegre. Isso. Começa a trabalhar quinta. Ok. Estava falando com o Luiz antes de nós sentarmos aqui e começarmos o programa aqui. O novo treinador que não conhece o Atlético vai conhecer através dos olhos do Lucas, o que ele pôde assistir. Acredito eu, zagueiro, com material humano aquém do que ele precisa para fazer essa equipe jogar do jeito que ele quer e o torcedor espera, o que pode acontecer e que vai ser um teste de paciência. Detalhe, eu estou torcendo para que não, mas que vai ser um teste de paciência se acontecer, são as opções que esse treinador escolher. E vocês imaginam se ele escolher por algo de segurança do jogador que ele já conhece, que ele conhece jogando, apesar de estar entregando muito pouco. Você já imaginou se o Domingues coloca o Alonso como titular, escolhendo os 3 zagueiros? Cara, porque eu não tenho dúvida que ele vai jogar com 3 zagueiros. Não, se ele escolher, eu acho até que o Atlético vai trazer um zagueiro daqui a pouco, o tal volante vai chegar, eu acho que eles estão esperando o Domingues assumir, pro Domingues de repente indicar algum jogador dele, se já não isso vai acontecer, se já não tiver feito, né? Agora, a grande questão é, se ele escala o Alonso, que eu acho o Alonso um zagueiro, o Alonso já, em 21, legal, de lá pra cá, na seleção ele não joga de zagueiro, ele não tem valências para ser zagueiro, tem quem goste, eu não gosto. Acho um zagueiro extremamente dócil e zagueiro para mim tem que ter muito mais do que ele oferece. Se ele coloca o Alonso pela esquerda, mas se o time ajusta, se o time fica compactado, se o time defensivamente começa a mostrar algo que não mostra há muito tempo, vá lá, cara, vá lá. Agora, do jeito que tá... Gente, o Remo vem cá, coloca na roda. 3 gols e um anulado. O América coloca a meninada pra jogar, a meninada mete uma pressão ali, vai lá e faz o gol. É porque não existe segurança defensiva. Qualquer adversário traz perigo à defesa do Atlético. Só o Tombense não furou a defesa do Atlético em 2026. Só o Tombense. Só o Tombense. Vocês vão lembrar, o ano passado, o Sampaoli, em uma entrevista dele, ele fala, né, que o motivo pelo qual ele estava jogando de uma forma um pouco mais reativa, com as suas linhas um pouco mais baixas, né, era porque ele queria dar uma segurança maior defensiva pro Acho time que foi dele. contra o Mirassol na coletiva. Isso. E ele fala isso. Cara, contra completamente as convicções dele, isso. inclusive. E ele ainda cita, que ele fala assim, ó, o Atlético hoje não tem jogadores ali na frente pra fazer essa pressão alta, né? Que é uma característica do time de São Paulo. Isso aí todo mundo conhece. Cara, o Atlético é um time que tem dificuldade quando vai tentar marcar alto, porque realmente os jogadores estão ali de frente. Você vai... Bernard, Igor Gomes, ninguém marca. Scarpa, Hulk, Dudu, não são jogadores. Quem talvez consegue fazer isso um pouquinho mais é o Coelho. Quem se esforça muito é o Hulk. Se esforça. E o Atlético, cara, mesmo quando baixa suas linhas, como foi ontem, por exemplo, o gol do América, o Atlético tava com os 11 jogadores atrás da linha do campo, do meio campo. Os 11. E o Atlético consegue tomar um gol do América, cara. Porque é um time desorganizado. Muito desorganizado. O detalhe do gol, já falamos aqui, o Lodge bate um lateral pro Bernard disputar com o zagueiro no alto. O Bernard nem pula pra atrapalhar o zagueiro. Último lance do jogo, você tem um lateral. Ele pedir a bola e o Lodge dá, né? Você tem um lateral, último lance do jogo. Cara, se você puder mandar no goleiro, como estiver perto, lógico, com uma margem de segurança, cara, é o último lance do jogo. Você manda no seu jogador de menor estatura pra ele disputar com um grandalhão, sabendo que ali pra ele perder é 100% de certeza. O Lodge também, né? É isso aí, massa. Fechando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos pela companhia, tá? Pela força que vocês vêm dando aí pro canal. Já deixa o like aí, tá? De sempre que vocês fazem aí. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias, pra quem não conhece, tá? De domingo a domingo nós trazemos cortes de notícias quentíssimas aqui pra vocês. Então, já não perca tempo, se inscreva no canal, ativa o sininho. E quem puder compartilhar o vídeo, ajuda demais o canal. Aí outra coisa, o like, tá, gente? O like também ajuda demais o canal. Então fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, tá? A gente olha todos os comentários, tá? Não passa um da gente, sempre olhando todos. Então fique à vontade, que esse canal aqui é para vocês. Sem vocês ele não existiria. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência, pela companhia e pela força que vocês vêm dando pro canal, tá? Um forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, massa!